Existem lugares que são tão perigosos que só em pisar por eles sua vida está criticamente ameaçada. Por exemplo, você já imaginou visitar um lugar onde a temperatura pode chegar a 90 graus Celsius? Pois é, e acredite, existem outros lugares tão perigosos quanto esse. Bom, fique comigo até o final do vídeo e vamos para o primeiro local dessa lista. Há um lugar na Bolívia que foi apelidado de Estrada da Morte devido a um fato de ter matado inúmeras pessoas. A estrada conecta a capital administrativa de La Paz com o Baixo Yungas e a floresta tropical amazônica. Tem muitas características perigosas associadas a ela, começando por excesso de neblinas, penhascos caindo a 600 metros à beira da estrada, deslizamentos de terra e cachoeiras que tornam a navegação absolutamente perigosa e francamente aterrorizante. O local foi considerado um dos lugares mais perigosos para se visitar no mundo. Experimentar uma condição climática extrema testa o nível de resistência e é por isso que muitas pessoas visitam a pequena vila de Oymyakon, na Rússia. Embora seja um local permanentemente habitado, apenas cerca de 500 pessoas se atrevem a viver por lá. O que torna essa vila perigosa é o fato de ser o lugar habitado mais frio do planeta. Neste local, quase nenhuma colheita pode crescer, por isso a falta de disponibilidade de alimentos é um problema e geralmente não é seguro ficar ao ar livre por períodos de tempo devido ao alto risco de hipotermia e morte. Em 1924, a temperatura caiu para 71 graus Celsius abaixo de zero, o que por si só é um recorde que nenhum outro lugar na Terra jamais registrou. Se o Oymyakon é o lugar mais frio do mundo, o Vale da Morte é um dos mais quentes. Situado na Califórnia e Nevada, o Parque Nacional do Vale da Morte é uma terra de calor extremo e o nome do vale é bem merecido, já que alguns caminhantes perderam a vida devido às condições extremas do passado. A energia concentrada do Sol aqui é mortal e totalmente desconfortável, apesar de mais de 1 milhão de visitantes irem ao parque todos os anos para ver a bacia de Berior. Um lugar que parece ter saído de um filme pós-apocalíptico é a Costa do Esqueleto, na Namíbia. Esse trecho de 500 quilômetros no litoral do país africano é marcado por dunas gigantescas, nevoeiros densos e ventos fortes. O nome vem de inúmeros esqueletos de baleias e focas que se acumulam nas areias, resultado da caça predatória que ocorreu no passado. Mas não são apenas os restos dos animais que dão um ar sinistro ao lugar. A costa também é repleta de naufrágios de navios que encalharam nas rochas ou foram engolidos pelas areias. Estima-se que mais de 1000 embarcações tenham se perdido nessa região ao longo dos séculos. E o detalhe é que alguns desses navios ainda guardam tesouros. Você já imaginou um lugar onde navios e aviões desaparecem sem deixar rastros? Esse é o famoso Triângulo das Bermudas, uma área de 3,9 milhões de quilômetros quadrados no Oceano Atlântico, entre a floresta, Porto Rico e as Bermudas. O Triângulo das Bermudas ficou famoso por ser palco de inúmeros acidentes e mistérios que alimentaram a imaginação de muitas pessoas. O mistério que rodeia o local começou no século XIX. Posteriormente, um artigo de Vicente Guedes descreveu uma região triangular que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar vestígios. Desde então, diversos navios e aviões desapareceram misteriosamente nesse local, sem deixar qualquer vestígios dos destroços de tal avião ou navio. Alguns acreditam que o local é habitado por extraterrestres ou até mesmo a lendária cidade perdida de Atlântida. Outros tentam explicar os fenômenos com base na ciência, apontando para as correntes de ar, o gás metano ou a declinação magnética da região. Apesar de muitas explicações terem sido propostas ao longo dos anos, o mistério do Triângulo das Bermudas permanece sem solução definitiva, embora descobertas científicas recentes afirmam que o local não é perigoso como se pensa, já que a maioria dos desaparecimentos podem estar ligada à atividade de tempestade na área ou às condições inseguras do veículo. Chegar perto da lava que escorre em explosões da cor laranja brilhante da paisagem árida de rochas negras de um vulcão ativo é uma emoção. Isso é certo. Há passeios de barco e caminhadas guiadas pela lava especializadas exatamente nisso.
O Parque Nacional dos Vulcões do Havaí é na verdade um patrimônio mundial e abriga o Monte Kilauea, que não para de entrar em erupção desde 1983. O Havaí é famoso por suas belas praias, sua cultura rica e seus vulcões impressionantes, mas visitar esses gigantes adormecidos pode ser uma experiência perigosa, principalmente se você não respeitar as regras seguras. Alguns turistas se aventuram perto demais das bordas das crateras ou das lavras incandescentes, mesmo correndo o risco de cair, se queimar ou até mesmo inalar gases tóxicos. Outros também se expõem a erupções repentinas, terremotos ou deslizamentos de terra. Pripyat costumava ser uma cidade russa normal, agora ucraniana. Não havia muito para atrair visitantes à cidade e arredores eram poucos conhecidos. Porém, tudo isso mudaria em 1986, quando ocorreu um acidente que chocou o mundo. Esse acidente foi a explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, que causou a maior catástrofe nuclear civil do planeta, liberando uma enorme quantidade de radiação na atmosfera. O desastre foi tão grande que as autoridades tiveram que evacuar toda a população de Pripyat, todas as cidades próximas, criando uma zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor da usina. A partir desse momento, Pripyat se tornou uma cidade fantasma. Os prédios, as ruas, os parques e os objetos pessoais dos moradores ainda estão lá, mas cobertos de poeiras e vegetação. A radiação ainda é um perigo invisível que pode causar doenças graves e até a morte. Você gosta de água quente? Nada melhor do que tomar um banho quentinho no inverno, não é mesmo? Mas as águas do Lago Fervente não são para um banho quentinho, porque as águas são quentes o suficiente para queimar um ser humano. Situado no Parque Nacional Morne-Trois-Piton, esse lago realmente faz jus ao seu nome, já que as temperaturas giram em torno de 90 graus Celsius. Mas eu estou falando apenas da borda desse lago. Para você ter ideia, a água do centro desse lago está sempre fervendo e os cientistas não encontraram uma forma de medir a temperatura central. A morte viria de forma mais rápida se você estivesse na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo do oceano. Seu corpo seria coberto por um peso incrível, fazendo com que a pressão sobre você chegue a níveis absurdos. Com toda essa pressão, seus pulmões entrariam em colapso imediatamente e, sem oxigênio, o seu cérebro ficaria inconsciente em 15 segundos e você perderia a vida em 90 segundos. A Fossa das Marianas está escuro como breu e um frio congelante, mas a pressão extrema é a verdadeira assassina. Teria coragem? Todos esses lugares são apenas a ponta do iceberg. Existem vários e vários outros lugares muito perigosos que você precisa ter cuidado se quiser visitar um dia. Muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?